Onde está todo mundo? Essa pergunta, que parece básica, é uma das questões mais profundas da história da humanidade. O paradoxo de Fermi. E esse será o tema do episódio de hoje. Uma das grandes questões da ciência e da filosofia. Nós estamos sozinhos no universo? Se não estamos, por que não detectamos nenhum sinal vindo inequivocamente de uma civilização alienígena inteligente? Onde estão todos? Numa galáxia cheia de seres inteligentes, por que não vemos nenhum? Essa dissonância é o que ficou conhecido como paradoxo de Fermi. Por que não detectamos outras civilizações no universo? Para explicar o paradoxo de Fermi, surgiram inúmeras explicações, ou soluções, ou hipóteses, como a gente chama, para explicar o grande silêncio. Algumas, vocês vão ver, são muito estranhas. Outras são até plausíveis. E existem centenas de soluções. Logicamente não vou falar todas aqui para vocês, mas vou falar de algumas para a gente poder conversar sobre o paradoxo de Fermi. Vamos começar pelo grande filtro. A teoria do grande filtro diz que algum ponto do salto do inorgânico para o orgânico e para civilizações do tipo K2 ou K3 existe um muro, um filtro contra o qual todas ou quase todas as tentativas de vida colidem. Haveria algum estágio nesse processo evolutivo que é extremamente improvável ou impossível de superar. Se o grande filtro é intransponível, não há civilizações altamente desenvolvidas. Se é difícil de passar, mas não impossível, explicaria a raridade de tais civilizações. Uma outra explicação para o paradoxo de Fermi é simples: não há ninguém. Se o grande filtro for intransponível, então não existe vida inteligente por aí. Esse argumento foi apresentado por Michael Hart em 1975. Hart propõe que não detectamos extraterrestres simplesmente porque eles não existem. Pelo menos não existem de forma avançada ou tecnologicamente desenvolvidas. Uma outra hipótese, também muito comentada, é a hipótese da Terra rara. Se o grande filtro é muito difícil, mas não impossível de superar, então a vida inteligente é extremamente fortuita. Seríamos raros, o que implica que só poderíamos encontrar outra espécie igualmente única, algo que no universo é muito pouco provável. Uma outra explicação, agora começa uma série de explicações um pouco mais viajantes, é a de Berserkers, as famosas sondas autorreplicantes. Essas sondas seriam construídas por civilizações avançadas que cruzariam a galáxia durante milhões de anos, colonizando-a. Se essas máquinas forem criadas por uma civilização do tipo 2 xenófobo, como a gente chama, ou se ocorrer um erro de replicação, seriam criadas máquinas destruidoras de vida. Por isso a vida não chegaria até aqui. A hipótese do planetário. Uma ou mais civilizações do tipo 3 ou K3 nos impuseram uma simulação para nos dar a ilusão de que habitamos um universo sem vida inteligente. Talvez para nos proteger dos perigos do primeiro contato ou para nos estudar num ambiente controlado. A hipótese do zoológico. Proposta por Konstantin Tsiolkovsky, a Terra seria tratada pelo tipo K2 ou pelo tipo K3 como um parque nacional, com uma regra estrita de olhar, mas não tocar, por atitude reverente à vida e à evolução, ou pelo desejo de evitar interferências prejudiciais, ou seja, viveríamos num grande zoológico. A hipótese da breve janela. Essa hipótese propõe que as distâncias interestelares são muito grandes e a existência de civilizações seria muito breve para permitir o contato entre elas, ou seja, não há tempo suficiente para contactarmos outra civilização evoluída. A hipótese da vida oceânica ou dos mundos aquário, que a gente chama também. A grande maioria dos mundos que hospedam vida são mundos oceânicos, escondidos abaixo da sua superfície. Os mares subterrâneos fornecem proteção contra eventos cósmicos. Se tais mundos tivessem vida inteligente, ela poderia estar escondida nos oceanos dos planetas, ou seja, nunca iríamos detectar essa vida. A hipótese da Floresta Negra. A gente pode resumir a hipótese da Floresta Negra como sendo a hipótese do medo. Para você entender mais profundamente a hipótese da Floresta Negra, vá no episódio anterior onde a gente explica detalhadamente ela. Para fazer um resuminho aqui para você, ela argumenta que as intenções de qualquer civilização recém-encontrada nunca poderão ser conhecidas. Como resultado,
As civilizações avançadas não traem a sua presença, e esse medo cósmico mútuo segura, na verdade, o silêncio que observamos no cosmos. Como eu falei, paradoxo de Fermi existem centenas de hipóteses para explicar, mas essas que eu falei para vocês constituem uma base, uma boa base que a gente tem para tentar explicar o esmagador silêncio cósmico que nos oprime. Em termos estatísticos, parece mais improvável que estejamos sozinhos, e esse é um mistério que nos atormenta há séculos. Uma outra hipótese é conhecida como paradoxo 7, Search for Extraterrestrial Intelligence. Existem civilizações super poderosas por aí, e a vida mais inteligente sabe que não deve transmitir sinais que revelem a sua localização. Seríamos novatos, super ingênuos e incrivelmente estúpidos e arriscados ao enviar sinais para fora. A hipótese da homeostase. As civilizações crescem em escala e o desenvolvimento tecnológico atinge um ponto de crise em que a inovação já não satisfaz a procura de energia e o colapso ocorre. A alternativa? Simples, desistir da expansão galáctica a favor do equilíbrio. Uma hipótese muito interessante, e essa os ufólogos defendem demais, é a seguinte: eles já estão aqui. Essa hipótese insiste que as inteligências alienígenas já estão aqui, talvez há milhares de anos. São OVNIs, ou como a gente chama hoje, UAPs, fenômenos anômalos não identificados, que são capturados por sondas e por radares. O governo, a Terra e alguns cientistas sabem disso, mas por alguma razão